Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam aí me escutando. Faz tempo que eu não faço uma live por aqui e espero que todos vocês estejam me escutando. Hoje, vou ter uma conversa aqui, espero que dê certo, tá? Com o Dr. Taki, uma conversa sobre xadrez e a gente vai fazer aí uma transmissão em conjunto até ele aparecer por aqui. Mandar um oi aí para vocês, dias de muito muito xadrez aqui, né? Olimpíada, esses dias, uma verdadeira maratona. Quero convidar vocês também para a gente participar hoje da famosa live da madrugada. Apenas isso. Teremos uma live da madrugada começando 1h30 da manhã, a transmissão da última rodada da Olimpíada. Né? Vai ter Brasil contra Eslovênia agora no absoluto. Agora não me lembro exatamente quem a gente joga no feminino, para ser sincero, tá? E aí já tô com síndrome de abstinência aqui do que eu vou ficar fazendo quando terminar a Olimpíada, né? Realmente não sei. Quem que eu vou cornetar? Olha, o Ian aí tá direto de Bordeaux. Simplesmente isso. Está em Bordeaux. O bom de você jogar um torneio em Bordeaux, né, é que você pode tomar o vinho nacional, né? Entendeu? Quando eu estive ali, joguei um torneio na França uma vez, numa cidade chamada Capelle-la-Grande. Perdão pelo meu francês. E aí, o legal do torneio era que eles ofereciam vinhos aí de graça. Enfim, esse foi um... Bom, vou comentando aqui até o Dr. Taki Cordaz aparecer aqui para nossa conversa. Vamos conversar sobre xadrez. O que vocês acham mais fácil? Se eu der duas opções aí para vocês, começar uma live 1h30 da manhã. Deixa eu ver aqui o que é isso. Vai dar certo. Deixa eu ver. Aqui Poxa, apareceu. a gente vai conseguir? Aqui, acho que deu certo agora. Acho que Puxa, foi. deu certo mesmo, mas você sabe que desagradável surpresa, né? Nós estamos num país onde cada dia é uma coisa, um medo, né? É verdade, que realmente uma surpresa aí. Justo hoje, né? Justo hoje, eu estou pedindo para alguém entrar no status da conta. Foi alguma denúncia de Bolsominion. Olha só que coisa horrível, hein? A gente não pode falar nada. Bom, então, para dar um aí depois, vamos ver se a gente entra. Ok. Mas acho que agora tá tudo certo aqui. Pelo menos eu te escuto e te vejo perfeito aqui na minha imagem. Bom, eu te agradeço muito. A gente está invertendo aqui, mas eu te agradeço muito você topar participar aqui dessa entrevista. O teu áudio está baixo, estão dizendo aqui. Deixa eu... será que o seu tá bom? O seu tá bom. Deixa eu ver se vai influenciar aqui. É o áudio do meu microfone. Será que eu tenho que falar mais próximo, talvez, aqui? Deixa eu botar ele mais perto. Não sei se vai melhorar aqui. Bom, deixa eu fazer o teste. Vocês estão me escutando? Estou escutando bem. Eu estou no seu Instagram, mas o entrevistador sou eu. Você hoje vai fazer um papel inverso, né? É verdade. Então, olha, primeiro, muito obrigado por ter aceito que eu pudesse entrevistá-lo. Você não me conhecia. Fomos apresentados por um amigo comum, o Mário Imaguirre, né, que falou de você, só falou de você uma noite aí quando estávamos batendo papo. Rafael do Ailib Leitão, você está com 42 anos? Exatamente. Nascido em 28 de dezembro de 79. Você é maranhense,
você foi heptacampeão brasileiro, grande mestre internacional de xadrez. E com 15 anos você virou mestre internacional de xadrez, é isso? Exatamente. Com 15 anos, eu ganhei um campeonato, que é o Campeonato Pan-Americano Juvenil. E esse, que é juvenil, é uma categoria de idade para abaixo de 20 anos. E com essa conquista eu consegui o título de mestre internacional, que é ali, bom, foi muito importante na época, um degrau abaixo de grande mestre, né, que é o título máximo, mas foi uma conquista importante. Então me conta um pouquinho, Rafael. Eu sei, fui ler sobre você. Já vimos que você é uma lenda, um enxadrista precoce, né? Como é que é o teu percurso? Me conta um pouquinho. Desde cedo você resolveu que ia, bom, acho que aprendeu com seu pai, não sei como é que foi. Você ia jogar xadrez e jogar xadrez profissionalmente. Como é que foi essa história? Exatamente. Aqui no Brasil, eu sou de São Luís, né, no Maranhão, e no Brasil como um todo, especialmente aqui em São Luís, não há uma grande cultura de xadrez. Então, as pessoas que jogam, elas acabam mesmo, pelo menos na minha época, principalmente, aprendendo com algum membro da família. No caso, foi o meu pai que me ensinou. E, enfim, o meu pai sempre gostou muito de xadrez, jogava na época de universidade, esse tipo de coisa. Então, ele acumulou muitos livros de xadrez, ele tinha muito material. E ele me ensinou quando eu era criança e tive a sorte, digamos assim, que ele sempre me incentivou a jogar, viajava comigo para os torneios, me ensinava, enfim, lia os livros comigo. Quando eu não, ainda sabia ler inglês, ele lia os livros para mim. A maioria da literatura é em outro idioma, normalmente inglês ou espanhol. Então ele me ajudou aí nesse. Mas o principal mesmo, além de me ensinar a jogar, foi ele incentivar que eu fosse jogador de xadrez profissional. Aqui no Brasil, normalmente não acontece muito isso, né? A criança começa a jogar xadrez e muitas vezes isso é até mal visto por alguns pais que têm receio que isso atrapalhe uma profissão mais normal, digamos assim, porque o xadrez é necessário você estudar demais, então é um tempo que, se você não. Para alguns pais têm essa visão, né? Que você está perdendo tempo que você pode estar estudando para a escola ou para a faculdade, alguma coisa assim. E meu É pai, ele como sempre. se você estivesse brincando em vez de estar estudando, é isso? Exatamente, um pouco isso. Mas para mim, não, sempre foi uma coisa séria e o meu pai sempre viu com bons olhos que eu fosse profissional de xadrez. Então, chegou até a considerar fazer de alguma forma, ele mesmo me ensinar as coisas da escola, até esse tipo de coisa ele investigava se era possível, se era viável. Na minha época, quando eu comecei ali a despontar mesmo com os títulos mais importantes, estava sendo realizado um grande experimento, entre aspas, a respeito disso, com as irmãs Polga, que são as três enxadristas húngaras, que o pai, quando elas já eram bem crianças, ele se dedicou ao propósito de, entre aspas, provar ao mundo que os gênios, eles não nascem, eles são criados, digamos assim. Ele falou: eu vou criar três fortíssimas enxadristas, e ele que ensinava elas não frequentavam a escola normalmente, fez todo um experimento. E meu pai investigava para ver se podia, se não podia, enfim. E desde cedo eu falei, desde, sei lá, 7, 8 anos, eu falei: eu quero ser profissional de xadrez. Sempre foi a minha ambição, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu sempre me dediquei muito para isso, né? E você não foi fazer uma carreira acadêmica em nenhuma área. Você ficou no xadrez. Você foi fazer uma carreira acadêmica ou foi fazer outra faculdade, alguma coisa assim? Não, aí depois eu já tinha o título de grande mestre e quando eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos, eu comecei a cursar uma faculdade, fiz 8 semestres de direito, mas não concluí. Sempre era muito difícil conciliar nem sempre, quando eu tinha que jogar um torneio, nem sempre eu contava com a compreensão total, digamos assim, da faculdade para me ausentar.
E aí lá para as tantas eu parei e não voltei mais. Cheguei, quase terminei o curso, mas abandonei no finalzinho aí. Tá. Me fala uma coisa, como é que é? Eu estou vendo aqui que tem muita gente que é seu seguidor, mas estou vendo assim que, felizmente, algumas pessoas nos encontraram, meus seguidores, e migraram para cá. Inclusive, o padre Tolentino está dizendo para você que xadrez tem que ter na escola mesmo, né? Como é o panorama do xadrez no Brasil? Quer dizer, é, é, eu acho que já foi mais divulgado no Brasil. Acho que houve um tempo que as pessoas seguiam no jornal. Eu me lembro muito quando eu, criança, e outros seguíamos o jogo do Spassky versus o Fischer, não era isso? Né? Isso. Parecia e tal. O panorama de xadrez no Brasil é um panorama hoje muito pequeno, você acha? A divulgação. Eu estou vendo as pessoas que te seguem, fico felicíssimo, mais de 30 mil pessoas. Mas não há muito estímulo para xadrez no Brasil, ah? Não, não há muito estímulo. Enfim, houve uma febre no xadrez mundial com o match entre o Bobby Fischer e o Boris Spassky, que foi em 72. Esse match, inclusive, estava completando 50 anos. E, enfim, todo aquele contexto de Guerra Fria, enfim, o americano solitário que enfrentava a máquina de xadrez da União Soviética, que sempre teve muita tradição. Bom, esse também foi um dos motivos pelos quais meu pai aprendeu e estudou xadrez, que esse match aí, que popularizou o xadrez no mundo todo. Também, nessa mesma época, nós tínhamos um grande enxadrista no Brasil, chamado Mequinho, que em 1973 ganhou o campeonato interzonal, um dos campeonatos mais importantes do mundo, que classificava o campeão desse torneio, e alguns classificados se tornavam candidatos ao título mundial. E por 2 vezes ele foi um candidato ao título mundial, então um xadrez extraordinário, e o xadrez popularizou muito no Brasil naquela época. Mas nós nunca tivemos uma política de fomento ao xadrez, ensino do xadrez massificado nas escolas, enfim, sempre foram muitas iniciativas individuais, pessoas que se apaixonam pelo xadrez e seguem, mas sem apoio, enfim, com dificuldades aí tremendas. E, infelizmente, isso persiste até hoje, ainda que agora há muito mais ensino de xadrez nas escolas, tá? Isso no Brasil todo, e eu também coordenei aqui, junto ao governo do estado do Maranhão, ao Flávio Dino, um projeto de xadrez nas escolas durante mais ou menos 3 anos. Ele funcionou até a pandemia aparecer, e aí ficou tudo mais difícil, né? Mas eu coordenei esse projeto em escolas públicas aqui no Maranhão, um projeto muito legal. E isso está acontecendo em muitas escolas pelo Brasil. Então é possível que em alguns anos nós tenhamos aí, a gente começa a colher os frutos desse trabalho, mas a gente ainda está engatinhando. Por exemplo, está sendo disputada agora a Olimpíada de Xadrez na Índia, né? E está ali as equipes da Índia brigando pelo título. E veja só, quando o Brasil tinha 6 grandes mestres de xadrez, na época que isso aconteceu, ali no comecinho da década de 90, a Índia tinha um grande mestre. Tá? Hoje, o Brasil tem 15 grandes mestres e a Índia tem 76 grandes mestres de xadrez. Tá? Então, eles nos superaram, mas assim, muito, muito. Lá, agora, tem jogador de xadrez para todo canto. O mesmo aconteceu com a China, por exemplo. Tá? Então, o Brasil, com tudo que nós temos, né, o tamanho da nossa população, enfim, tudo que é possível de se fazer com o Brasil, é uma pena que a gente não consiga recursos para os campeonatos não pagam bem, nós não temos um grande incentivo para jogar, mas apesar disso, apesar de não existir um incentivo, principalmente da Confederação Brasileira, que faz um péssimo trabalho de muitos anos já, existe a paixão pelo xadrez. Isso aí você percebe, né? As pessoas adoram xadrez no Brasil, tá? Às vezes tem transmissão, aparecem milhares de pessoas acompanhando os principais torneios, tá? Existe um interesse tremendo
Agora, a gente precisa, para ter resultado mesmo profissionalmente, grandes equipes, grandes enxadristas, que exista o apoio estatal para que a profissão de jogador de xadrez seja viável. Tá? Por que o xadrez era tão popular na União Soviética? Obviamente, existe um fator cultural, tá? Ele sempre foi muito mais popular e tudo, mas a profissão de enxadrista era muito bem vista e era muita gente queria ser jogador de xadrez profissional, tá? E aqui no Brasil isso não acontece ainda, tá? A gente precisa mudar essa forma de ver a profissão de quem é apaixonado pelo jogo de xadrez. Como você sabe que eu sou psiquiatra, aliás, você falou do Flávio Dino, eu entrevistei o Flávio Dino há um tempo atrás, não sabia dessa coisa do xadrez, senão teria perguntado para ele. Mas o que eu vejo muito, provavelmente existem exceções, claro, mas o que eu vejo muito hoje, particularmente o pessoal mais jovem, é o que o Bauman chama de mundo líquido, quer dizer, tudo muito rápido, tudo meio imediato. É um dos grandes problemas, o pessoal não consegue ler. Né? O pessoal pega um livro que exige de você uma concentração, um livro mais longo, que exige um aprofundamento de leitura, o pessoal já não quer, porque o videogame tem uma resposta muito rápida. Você acha que esta leitura da modernidade, esse jeito dos jovens hoje, atrapalha o crescimento ou a vinculação do pessoal mais jovem ao xadrez? Tudo mudou, assim, né? Não apenas o videogame, mas redes sociais como um todo, WhatsApp, tudo tenta te tirar a atenção o tempo todo, né? E às vezes esse é um empecilho para a pessoa se dedicar a uma atividade que realmente ela requer. Você não consegue jogar ou treinar xadrez se você não estiver concentrado e estiver pronto para conseguir uma concentração durante bastante tempo. Mas depois que você quebra essa resistência, tá? O xadrez ele é uma coisa que te absorve de tal modo, quem começa a jogar e tenta resolver os problemas que aparecem, que você muitas vezes acontece, até durante as transmissões, a gente vai analisando umas posições aqui e tal, e quando você vê, passou uma hora, e você nem percebeu o tempo passar, você está completamente, né, concentrado nessa atividade, né? Mas esse é um problema realmente, eu vejo, né, para qualquer atividade intelectual, tudo chama a sua atenção. Isso, na verdade, as pessoas que conseguem isso agora, elas, na minha opinião, né, elas têm uma capacidade de se destacar mais, porque está cada vez mais raro, né? E o xadrez, dentre as suas muitas, né, ele treina diversas habilidades, isso é inegável, né? Não que para jogar xadrez você não precisa ser nenhuma mente privilegiada e nada disso, mas ele treina a sua várias habilidades, né, de tomada de decisões e também de concentração. E isso vai ser útil né, para a imensa maioria das pessoas, até para conseguir esses longos períodos de concentração que são necessários. Né? Do ponto de vista neuropsicológico, o xadrez, aí você falou, desenvolve a atenção, a concentração e as funções executivas, que é o que você falou, do planejamento. Né? Tem idade para começar a jogar xadrez? Não, o xadrez pode ser aprendido em qualquer idade. Tá? Qualquer pessoa pode começar a jogar xadrez, e jogar xadrez não é difícil. Aprender as regras é bem simples. É muito difícil de jogar bem, né? Esse é o charme justamente do jogo. Mas para aprender, não. Agora, para quem for, né, quem tiver ambição de ser profissional, de ser mestre, grande mestre, naturalmente, você tem que aprender cedo. Tá? Hoje em dia, para quem quer ser profissional de xadrez, se aprendeu com 10 anos, normalmente já está tarde. Tá? Você aprende antes. Tá? Eu aprendi com 6, por exemplo, o meu filho já aprendeu com 4, tá? E é mais ou menos essa idade, 4, 5 anos que o pessoal está aprendendo a jogar xadrez hoje em dia. Bom, na minha idade, ainda bem que eu já joguei xadrez, mas na minha idade é melhor começar a jogar dama mesmo, né? Jogar qualquer outra coisa. Dama é um jogo bem legal também, é mais simples, né? Aqui no Maranhão nós temos muita tradição no jogo de damas, inclusive.
Mas a dama é um jogo mais simples de aprender porque a movimentação das peças é a mesma, é mais Ah, e o objetivo do jogo é mais simples, né? Um jogo ganhar material. No xadrez tem o tal do checkmate. Ah, mas eu sou suspeito para falar, mas quem começa a jogar xadrez não troca por nenhum outro jogo. também acho. Escuta, o nosso amigo Mário, fofoqueiro, falou que você fez um lance. Olha, ele mandou para mim assim: pergunta para ele, porque ele fez um lance quase impossível na frente do Kasparov. É isso mesmo? Quisera eu que o lance tivesse sido quase impossível, porque na verdade ele foi um lance impossível. O lance impossível é uma jogada irregular no xadrez, uma jogada que não pode ser feita, tá? Por exemplo, se o seu rei estiver em xeque, você tem que ou tirar o xeque, ou cobrir o xeque, colocar uma peça na frente do xeque, ou capturar a peça que está te dando xeque. E o que aconteceu foi que o Kasparov ele veio ao Brasil, a gente estava jogando uma competição de partidas que a gente chama partidas blitz, são partidas com um tempo muito reduzido, menos de 5 minutos, e não sei por que cargas d'água, isso não aconteceu muitas vezes na minha carreira, na verdade, de fazer lance impossível, é alguma coisa bem rara, mas justo esse dia, o meu adversário, que também era um grande mestre, curiosamente, ele me deu um cheque, e era um cheque mais óbvio do mundo, eu tinha que tirar o meu rei, eu não sei o que aconteceu que veio tirar o rei, eu dei um cheque nele também, tá? E aí o que aconteceu? Ele tirou o rei dele do cheque, ele não viu que o meu lance era impossível, do contrário, eu teria perdido a partida imediatamente. Ele tirou o rei dele, eu tirei o meu, a partida seguiu e eu ganhei a partida. Para loucura e desespero total do Kasparov, que ficou inconformado. O Kasparov é engraçado, porque ele não consegue conter as emoções dele. Então ele ficou assim. Mas eu nem estava olhando para ele, eu estava olhando para a partida. Terminou a partida, eu não tinha percebido nada de. Né? Aí eu vi o Kasparov meio. Não, o que vocês fizeram? Balançando a cabeça. Eu falei, não, calma, tá nervoso, Kasparov? O que aconteceu? Aí ele falou. Aí me mostraram que tinha acontecido essa dupla de lances impossíveis. Então, bom, é bom que quando você passa uma vergonha dessa na sua vida, nada mais te abala. Então, eu tô tranquilo. E não tem VAR, não tem um cara que chega e fala: para, não pode, está impedido, você não pode fazer isso? Olha, numa partida com um ritmo de jogo normal, sim, o juiz pode intervir. Ele chega e fala: não pode. Mas numa partida de ritmo blitz, não, o seu adversário tem que acusar, né? Então, o meu adversário não acusou, e nem ele, nem eu. Eu provavelmente, se tivesse percebido, eu teria abandonado a partida. Eu abandonava na hora, mas eu realmente não percebi isso, que é o mais incrível. Eu não percebi que eu tinha feito uma jogada impossível e segui o jogo. E eu ganhei esse torneio aí, isso é mais inacreditável. Uh, quando criança e jovem, achava maravilhoso, isso você já falou da Rússia, né, ou da União Soviética, porque era assim, era Spassky, Alekhine, Karpov, Kasparov, Petrosian. Uh, o estímulo estatal é que justifica essa verdadeiro exército russo, esse verdadeiro exército vermelho? O xadrez sempre foi muito popular na União Soviética, ou nos países da ex-Yugoslávia, países do leste europeu em geral, Hungria, todos, Ucrânia, enfim, se a gente for falar das repúblicas soviéticas, então, antigas, todas elas têm uma tremenda tradição de xadrez. E, enfim, isso se intensificou, né, durante o comunismo, porque, bom, existia essa, entre aspas, essa guerra aí entre Estados Unidos e a Guerra Fria, né, e eles queriam, dentre tantas coisas, provar que um era mais inteligente que o outro. E o xadrez sempre foi associado, ao meu ver, sinceramente, de forma exagerada, né, mas as pessoas em geral tem essa visão de que quem joga xadrez muito bem é muito inteligente, esse tipo de coisa. Eu vou ser bem sincero, eu não concordo com essa visão, inclusive. Eu acho que o xadrez, muitas vezes, as pessoas que são muito boas jogando xadrez, elas têm algumas habilidades que são importantes para o jogador de xadrez. Tá? E nem sempre isso se relaciona tão bem com atividades do dia a dia. Existem pessoas, por exemplo, que são geniais para jogar xadrez, mas que se você der um problema banal do dia a dia, ela pode se enrolar completamente, tá? Mas, enfim, desenvolvi essa habilidade aí. Mas
os americanos e os soviéticos queriam dizer que nós temos o campeão mundial, nós somos mais inteligentes, não sei o quê. E a União Soviética, né, era detentora dessa hegemonia dos campeões mundiais, desde quando o Alekhine ganhou o Capablanca, né, o Alekhine que depois, enfim, ele jogava pela França depois, mas soviético, né? O Botvinnik e tal, aí vai, né? Smyslov, Petrosyan, Spassky, todos eles, e aí apareceu o Bob Fischer, né? Enfim, para tentar quebrar isso, mas eles queriam existia o apoio estatal para que o campeão mundial sempre fosse um soviético, né? Então, eles tinham tudo, realmente, na União Soviética, o campeão mundial de xadrez, ou os principais jogadores eram reis, eles eram considerados pop stars, era uma coisa assim, tá? Você consegue, é possível até encontrar vídeos no YouTube de campeonatos soviéticos, né? Sei lá, década de 50, década de 60, você vê os teatros completamente lotados, mas não tinha lugar para ninguém, e do lado de fora, uma grande aglomeração das pessoas com os tabuleiros murais e as pessoas com seus tabuleiros magnéticos, analisando as partidas, e era assim, realmente eles eram popstars, eram como jogadores de futebol para a gente aqui, eram os jogadores de xadrez na União Soviética. Então, isso se perdeu com o tempo, né? Mas sempre foi uma atividade bem vista, assim, sempre teve muita criança que sonhava em ser enxadrista profissional, não só na União Soviética, mas principalmente nesses países do leste europeu em geral, né? Como eu lhe disse, quando eu comecei a ler lá atrás a respeito de xadrez, eu virei um fã incontido do Capablanca. Tanto que eu já fui algumas vezes dar aula em Cuba, voluntariamente, porque o senhor não tinha dinheiro para me pagar, mas eu fui dar aula algumas vezes lá. E eu fui visitar o túmulo dele, que está no cemitério Cristóvão Colombo, a 30 minutos do hotel onde eu ficava, e tem um rei, né, uma peça de um rei em cima do túmulo dele. Eu dou esse exemplo para residente de psiquiatria porque eu li que em algumas simultâneas, às vezes ele não tinha nem o xadrez, ele olhava para o teto, ele tinha uma imagem eidética de como é que estava o tabuleiro, né? Então ele colocava isso no teto. Eu vi que esse cara já jogou contra 132 pessoas, ou 133, e nunca perdeu. Dia 19 de novembro, aniversário dele, é o Dia Internacional de Xadrez, né? Parece que você gosta muito dele, né? O que você fala, cara? O Capablanca é uma figura emblemática, até um tanto romantizada, assim, porque ele foi, talvez, o maior talento da história do xadrez, né? Tem muitas lendas a respeito dele. Dizem que ele aprendeu a jogar xadrez com 4 anos, só de olhar o pai jogar, né? Não se sabe o que já é lenda ou realidade, mas é o que diz. E ele era um bom vivan, ele não era um grande estudioso do jogo, mas ele tinha um talento impressionante para jogar xadrez, tá? Talvez só comparável mesmo a um outro jogador americano da década do século XIX, chamado Paul Morphy. Eles provavelmente rivalizam como os maiores talentos da história do xadrez. E o Capablanca era isso, era bom vivan, mulherengo, sociável, todo mundo gostava dele, ele era tipo uma estrela de cinema na época. Inclusive ele veio para o Brasil aqui, né? E ele jogava partidas de xadrez relâmpago e dava 5 minutos para os melhores jogadores da época, ele jogava com 1 minuto e ganhava mesmo assim. Tá? O primeiro torneio internacional que o Capablanca jogou, teve um enxadrista chamado Bernstein, que o Capablanca não era tão conhecido ainda, e ele falou, como que chamaram esse jogador sem projeção internacional para um torneio dessa mais alta estirpe? Né? Como que fizeram isso? E, obviamente, a primeira partida dele, justamente contra o Capablanca, ele perdeu, e o Capablanca ganhou dele praticamente todas as partidas que ele jogaram durante a carreira dele. Então, ele foi um gênio, assim, tá? E também, essa é uma coisa interessante que eu acho no xadrez. Eu sou fascinado pela história do xadrez, né? E o Capablanca tem essa coisa do talento, né? Alguém que tem uma facilidade inata para uma atividade,
E, por exemplo, o Alekhine era visto como o estudioso, o cientista do jogo. E eles, inclusive, jogaram um dos matches mais emblemáticos da história, justamente por serem esses opostos. E fica sempre essa coisa, até onde o talento pode te levar, o que acontece quando o talento e o trabalho duro se juntam. E, enfim, por exemplo, nesse match que eles jogaram, tem uma das histórias mais maravilhosas do xadrez. Naquele tempo existiam as partidas adiadas. Então, você jogava 4 horas e as partidas adiavam e você continuava depois. E eles adiaram uma das partidas mais importantes do match. Tinha uma posição que o Alekhine, e a posição dele realmente era superior, e o Alekhine declarou ali para os mais próximos dele que a partida estava ganha. Analisei, né, eu sei exatamente o que fazer. A partida continuaria pela manhã. Enquanto isso, o Capablanca, digamos assim, passou a noite fazendo atividades não tão edificantes quanto se preparar para a partida. Tá? Estava ali com outros afazeres e chegou 15 minutos antes da partida começar, pela manhã, pediu ao árbitro um tabuleiro para ele analisar a posição. O árbitro, né, cedeu a ele um tabuleiro, ele analisou um pouquinho ali, 15 minutos, e depois eles vão jogar a partida. E como que termina essa partida? O Alekhine tentando empatar com o Capablanca, né? Quer dizer, o Capablanca, em 15 minutos, ele conseguiu descobrir algo que o Alekhine, né, estudando a noite inteira, não tinha conseguido. Mas, no final, ele foi derrotado. Né? Nesse match, ele não levou tanto a sério. E o Alekhine, que não era bobo nem nada, não deu a revanche para ele e ficou assim, né? Mas ele era o jogador justamente por isso. É como, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho ou como outros grandes artistas, né, do esporte. Ele, pelo talento inacreditável, ele é considerado quase algo semelhante ao Mozart no xadrez. Né? Já que você falou de segredos de alcova do Capablanca, eu lembro que uma vez perguntaram para o Spassky, você conhece isso? Se você prefere xadrez ou sexo? Ah, sim. É uma das grandes... Depende da posição. O Spassky, ele é um grande frasista. E o Spassky, ele sempre foi muito irreverente e desafiador também. Existe um livro chamado The Russians versus Fischer, em que, enfim, eles pegaram os arquivos secretos da KGB de muitos anos. Quando o Bob Fischer apareceu, ele foi um prodígio também, ele começou a quebrar recordes desde muito cedo. Ele conseguiu ser grande mestre com 15 anos, numa idade que era inimaginável você ser grande mestre na época que ele conseguiu com 15 anos. E aí os soviéticos começaram a tratar o que eles chamavam de o problema Fischer. Né? Eles sabiam que esse jogador ia incomodá-los ali como um potencial candidato ao título mundial. E eles faziam reuniões periódicas para ver como eles iam parar esse jogador. Eles chamavam Spassky, Smyslov, tal, Petrosyan, cada um dava uma opinião. E o Spassky nunca levava a sério a reunião. Ele sempre falava coisas desse nível, para você ver o status que ele tinha, porque era corajoso fazer isso. Bom, chamava todo mundo e chamava o Smirnov. Junto não dava jogo, né? Não tinha jeito. Também. Esse é um jogador, né? Complicado. O que de alguma maneira nos remete de uma forma fantasiosa a esse duelo é esse filme que eu acho que botou o xadrez de novo na boca do povo, aí o Gambito da Rainha, não é? Que mostra uma moça contra um russo e tal. Esse filme você acha mesmo que trouxe um despertar para muita gente do xadrez? Deu uma balançada em algumas pessoas? Sim, esse filme criou um verdadeiro boom do xadrez. Né? Enfim, eu tenho um site, por exemplo, e quando saiu essa série, meu site começou a receber, sei lá, 5 vezes mais visitas do que o normal. Acho que nem os criadores da série imaginavam que ela ia fazer tanto sucesso. Ela é muito divertida, realmente. Contém, na parte do xadrez, contém alguns erros muito claros, assim, alguns até absurdos, né? Mas, enfim, eu não quero ser o chato sabe? Quando você faz um filme sobre alguma coisa, sempre tem aquele exagero que se faz, né? Bom, e você como psiquiatra, né, com certeza sabe disso muito melhor do que eu.
que essa história, a história do gênio solitário e que faz coisas, aparecem coisas magicamente para ele que ninguém nunca consegue. Eu sempre tenho um pé atrás a respeito disso, tá? Porque no xadrez, por exemplo, o Capablanca, mesmo sendo tão genial, ele não foi uma coisa mágica assim. Ele teve que trabalhar para isso. Tudo. Então, aquelas cenas de as peças se movimentando assim, muita genialidade, assim, eu fico com o pé atrás. Mas foi legal, né? O Kasparov trabalhou como consultor, ele criou partidas apenas para essa série. E quem joga xadrez, eles colocam partidas famosas também inseridas no meio da série, você vai percebendo, é bem legal, né? O importante é que fez muito sucesso, trouxe muita gente aí para o mundo do xadrez, foi bem legal, né? Às vezes o pessoal vem, acha que psiquiatra tem que ficar perguntando. Aí os caras vêm, que diagnóstico tinha um Coringa do filme? Aí eu digo, escuta, filme, arte, não é uma aula de psiquiatria, também não é uma aula de xadrez, tem a licença poética, né? Mas valeu. Alguém perguntou aí, eu achei legal. Eu lembro que gambito é quando você sacrifica um peão, às vezes mais de um, aí o pessoal pergunta para você, quando é que surgiu essa história do gambito? O gambito normalmente é um sacrifício que se faz na abertura e aí você entrega algum material. Normalmente um gambito, na verdade, é um sacrifício de um peão, né? Tá? Mas eles ficam perguntando isso, viu? É porque tem uma história engraçada. Eu comecei a jogar torneios online quando começou a pandemia, né? Eu não tinha muito costume de jogar torneios online, mas a realidade do xadrez mudou muito. Primeiro com a pandemia e depois teve a série, o xadrez cresceu demais, começou a febre também dos streams, aí, as lives de xadrez, de acompanhar os torneios ao vivo, de jogar e mostrar para as pessoas o que você está pensando. E eu joguei alguns torneios e teve um dos torneios que eu cheguei na final contra um xadrista brasileiro muito forte, né, chamado Fia, é o sobrenome dele, e a gente estava jogando, estava disputado e tudo. Chegou numa das partidas finais e eu entreguei a minha dama de forma assim inacreditável. Eu coloquei a dama numa casa que ele tomou imediatamente minha dama. E aí eles ficam me provocando, eles falam que eu inventei o gambito leitão. Na verdade é por isso. Tem uma fila de gente aí perguntando o que é o gambito leitão. O xadrista é bom nisso também, viu? Eles são bons de criar bordões e botar os apelidos e eles ficam nessa. Mas é bem divertido. É legal, tem uma comunidade muito legal agora no xadrez, eu me divirto muito com eles. Bom, um monte de gente também perguntando xadrez e psiquiatria. O entrevistado hoje é você, não sou eu que vou falar. Agora, uma outra coisa, o Gambito esse filme, O Gambito da Rainha, traz uma mulher jogando xadrez. Não é comum você ver uma grande mestre internacional mulher. Eu já vi casal, né? Tem grande mestre internacional xadrez mulheres em profusão ou não? É mais raro? Não, em profusão não. Tem, não sei exatamente qual o número, mas, por exemplo, no Brasil nós não temos nenhuma ainda. Não tem tantas mulheres jogando xadrez, a quantidade de mulheres em torneios é muito menor do que de homens, né? Então muito se discute e também a federação tenta incentivar a participação das mulheres. Inclusive eu quero destacar a participação da equipe olímpica feminina nas Olimpíadas que estão sendo realizadas aí, a gente vai ter a última rodada agora de madrugada, e elas estão fazendo um trabalho excepcional. A equipe melhorou muito, estão jogando muito bem. É possível que em alguns anos nós tenhamos aqui no Brasil até mesmo grandes mestres. Nós não temos no momento nenhuma mestre internacional, tampouco, né? A categoria absoluta, né? Mas acho que em breve nós teremos. E, bom, a grande enxadrista mesmo da história é a Judith Polgar, justamente. Falei aí, entre aspas, o pai o Laszlo Polgar declarou ao mundo na época que ia mostrar que os gênios eles não nascem, eles são criados e tudo. E, de fato, não sei se aí, né?
como avaliar isso, mas a Judith Polgar se transformou, disparado, a melhor enxadrista da história. Ela chegou, inclusive, a entrar na lista de top 10 do absoluto, né? Tão forte que ela era. Tá? Ela nunca chegou próxima de ser campeã mundial mesmo. Absoluto, chegou a jogar até um campeonato mundial, mas, enfim, ela é genial, assim, mas até agora ela é muito superior às outras. Tem outras enxadristas muito fortes também, mas ainda há uma disparidade muito grande no nível entre os homens e as mulheres, né? Eu vou falar, porque eu não conheço. Todo mundo está falando aqui da Júlia Alboredo, parece que é uma grande enxadrista brasileira, não é isso? Isso, a Júlia está jogando muito bem, tem a Juliana Peral e também a Catier, que são, digamos, o trio de ferro da equipe olímpica ali, são as três que estão um nível bem próximo, assim. Desculpe, eu vou fazer umas perguntas naif, mas eu posso fazer, tá? Eu sou amador, então. A xadrez é o esporte olímpico? Era, não é? Agora tem Olimpíada de xadrez? Como é que é? Desculpe, eu não sei. Xadrez era esporte olímpico, é? Não, o xadrez nunca foi esporte olímpico. A Olimpíada de xadrez é separada e é disputada de 2 em 2 anos. E, enfim, já o xadrez nas Olimpíadas de Sydney em 2000 teve um evento de exibição, tá? Mas só entre 2 jogadores, mas nunca ele é reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional, mas nunca integrou a Olimpíada convencional, tá? Então ele tem a sua Olimpíada separada, que é de 2 em 2 anos. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é essa coisa que a gente sempre ouve, né? Eu ouço em medicina, em psiquiatria, e eu ouço de vez em quando me aventuro a ler alguma coisa de xadrez, a história do computador versus o homem. Que um dia vão ter um computador, se é que já não tem até nomes de computadores, que será imbatível num jogo de xadrez entre um ser humano e ele. Quando eu me aventuro, eu boto o computador no modo mais primitivo que tem e, para mim, ele já é imbatível. Eu quero saber, existe isso? Quer dizer, um computador conseguirá ter todas as aberturas, Rui Lopes, defesa siciliana? O computador vai saber tanto que vai ser imbatível num jogo com um homem? O computador já é imbatível, tá? Aliás, se eu pegar o meu celular aqui e botar o programa, ele ganha do campeão mundial. Então, ele já é muito, muito superior, mas ainda está longe de resolver, entre aspas, o xadrez. E eu acho que é possível que, não sei em quantos anos, o computador encontre matematicamente as melhores jogadas em todas as posições, não descarto. Mas eu acho que o xadrez vai sobreviver porque nenhum ser humano será capaz de, né, se lembrar do que fazer em todas as situações, e também porque você faz uma pequena alteração na regra e o jogo ganha um respiro. Por exemplo, existe uma modalidade de xadrez em que se sorteia a posição das peças no momento inicial da partida. Tá? Isso dá uma combinação de 960 possibilidades diferentes de se começar uma partida de xadrez. Tá? E aí, digamos, o computador resolveu o jogo de xadrez, tá? Já sabe. Você sorteia a posição das peças. É impossível que alguém tenha analisado todas as quase infinitas possibilidades de jogo que são criadas e ainda 960 posições diferentes. Então, não existe. Tá? O xadrez vai... Bom, acho que durante algumas centenas de anos ainda vai ter gente jogando xadrez, com certeza. Mas o trabalho do jogador de xadrez mudou muito aí com o advento da informática. Antigamente eram livros e só o tabuleiro e você via as partidas. Hoje em dia, você analisa com o computador, você acompanha partidas ao vivo num clique no celular, enfim, a informação corre muito mais rápido. Então, o que acontece é que os jogadores profissionais mesmo hoje, eles têm que estar o tempo todo ligados. Assim, eles têm que estar acompanhando, eles têm que treinar 8, 10 horas por dia. Assim, realmente exige uma paixão tremenda para você ser um jogador profissional de xadrez. Estou aprendendo com o pessoal que te segue, o Magnus Carlsen, é isso? O computador Magnus Carlsen, etc. Você treina, você estuda? Como é que você chama isso?
As duas coisas, né? Você vai, basicamente, um grande mestre, ele fica acompanhando as partidas, treinando algumas habilidades e preparando as coisas que vai jogar. Agora, o legal é assim, o, eu não gosto quando o xadrez, quando algumas pessoas, pelo menos, tentam transformar o xadrez em um jogo de memória, tá? Por exemplo, digamos que o computador resolva o jogo de xadrez, tá? Nessa mesma hora, isso já existe, na verdade, né? Tem gente tentando decorar todos os lances que o computador vai recomendar. Esse é um trabalho que não vai dar certo, porque você não vai conseguir se lembrar e você está negligenciando o trabalho que um jogador de xadrez realmente deve fazer, porque o xadrez não é um jogo de memória, o xadrez é um jogo de habilidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar a sua habilidade em tomar boas decisões durante uma partida. E isso envolve, por exemplo, você ter uma capacidade quase... Essa é uma capacidade quase física, assim, como se você estivesse indo na academia para ficar mais forte. Quanto mais você treina, mais você consegue ter a visualização do tabuleiro e você consegue ver várias jogadas na frente, se isso for necessário. Por exemplo, se você me perguntar, né, a cor da casa de qualquer casa do tabuleiro de xadrez, eu sei imediatamente, porque o tabuleiro está na minha mente. Eu posso reproduzir uma partida inteira sem necessidade do tabuleiro. Isso é uma habilidade que se desenvolve conforme você vai treinando, né? Então você tem que ir desenvolvendo isso, desenvolvendo a habilidade de ver lance na frente, de entender as estratégias de reconhecimento de padrão. Então esse é o seu treino realmente de xadrez que você tem que fazer o tempo todo, né? Tem que estar ali treinando a sua tomada de decisões, digamos assim. Eu acho que o público comum tem um certo estereótipo do jogador de xadrez, né? As pessoas às vezes lembram do Fischer ou do Mequinho, que eram pessoas introvertidas, para dizer o mínimo, etc. Então a gente pensa assim, campeonato de xadrez é assim, é aqueles caras que entram e não conversam com ninguém, são todos introvertidos, esquizoides, ninguém fala com ninguém. É um estereótipo isso? Até porque o Mário me disse que você tem um monte de história engraçada para falar de campeonato do mundo. E você é um sujeito super simpático, extrovertido. Essa história do enxadrista ser um cara voltado para si mesmo, introvertido e tal, é estereótipo? É estereótipo total, assim. Pô, na psiquiatria, com certeza, tem os que são mais introvertidos, né? Tem os extrovertidos, é a mesma coisa. Acho que vai ser a mesma quantidade. Em diversas... O xadrez tem o pessoal que é mais assim, né? Fica mais calado, mais concentrado, enfim, não é muito sociável. E tem os que jogam muito bem e conversam com todo mundo e gostam de, né, eventos sociais, como o próprio Capablanca, né? Aí, ó, já para falar de quebrar estereótipos, o Capablanca era o galã de cinema ali e gostava de fazer amizade, se dava bem com todo mundo, era convidado para todas as festas aí da alta sociedade, todo mundo queria ter o Capablanca, ele ia, depois ia lá e ganhava de todo mundo também. Então, não é um exagero, tem, obviamente, não, enfim, mas como para você jogar bem xadrez, você tem que estudar muito, né? Criou-se essa imagem no imaginário popular. Exatamente, que o jogador de xadrez é o. Mas o fato é que para jogar xadrez em altíssimo nível, você tem que estudar muito, mas você não precisa ser introvertido, né? Nada disso. E conta essas histórias engraçadas. Seu amigo falou que você tem um monte de história a respeito de congressos, perdão, de campeonatos do mundo de xadrez. E o pessoal fez uma pergunta legal aqui. Para onde você caminha? Qual é o que você almeja agora? Eu não sei essa hierarquia, mas grande mestre internacional é o topo da escala. Então, fala um pouco dessas coisas engraçadas de congresso. Olha aí, eu falando como médico. Torneios. Torneios. Torneios de xadrez. Onde você quer ir? Não, olha, vou contar uma história. Eu já contei algumas vezes, mas enfim, o legal das histórias é que quando você repete, sempre aumenta um pouquinho, vai contando novos detalhes, né? É que uma vez eu fui convidado para jogar um torneio na Sibéria, né? E era um lugar muito, muito longe. O torneio era até em homenagem ao Karpov. Era tão longe que chegava em Moscou e de Moscou tinha que pegar um avião e eu ficava 3 horas dali. Enfim.
E aí eu fui jogar o torneio e um belo dia o pessoal lá do torneio, eles tinham muito esse costume de qualquer coisa, eles chamavam a gente para os eventos ali depois das partidas, e eles tinham o costume de tomar vodka e brindar qualquer coisa, assim, né? E aí eu tinha perdido uma partida e a gente tinha um dia livre no dia seguinte. E aí chamaram a gente para uma celebração, e aí é impressionante, 10 em 10 minutos, eles faziam um brinde a alguém, um brinde ao Rafael Leitão, aí alguém se levanta e fazia um mini discurso, que eu obviamente não entendia nada, falava, legal. Eles podiam fazer brinde, tá, para qualquer coisa, assim, um brinde ao futebol brasileiro, aí alguém se levantava, falava e todo mundo tinha que tomar. E eu, né, nessa época eu tinha 21, 22 anos, e nunca fui muito adepto de tomar vodka, por exemplo. E eles faziam um brinde, e eu, toda vez que eles faziam um brinde, eu dava um gole bem tímido na minha vodka e esperava o próximo, porque eu sabia que estava num ritmo um pouco acelerado ali para mim, né? E aí o pessoal do torneio olhou para mim e começou a tirar sarro, falar assim que vocês tomam vodka no Brasil e não sei o quê, né? E eu, garotão, né? Falei, agora vocês vão ver, né? Então eu vou demonstrar aqui a minha habilidade, né? E o que aconteceu é o seguinte, eu nem bebi muito, porque eu nunca gostei de beber muito, mas eu tentei. Mas eles, o ritmo deles de celebração era muito puxado, tá? Era muito brinde, tá? Era o tempo todo, brinde a coisas totalmente aleatórias. E lá, sei lá, depois do 10º brinde, eu senti que eu já não estava mais em condições de brindar muita coisa. E aconteceu algo que nunca aconteceu na minha vida, nem antes, nem depois, tá? Mesmo porque eu praticamente parei de tomar vodka depois desse dia, mas a primeira vez na minha vida que ficou tudo escuro na minha frente, em um determinado momento, parecia até que estava bem, mas de repente ficou tudo escuro, eu apaguei, literalmente, apaguei, e aí o pessoal lá do torneio teve que me salvar, e aí no dia seguinte desse torneio também tinha uma confraternização que o pessoal ia jogar futebol de salão, né? Os organizadores, jogadores e tudo, né? E eu ainda, depois desse episódio lamentável, fui lá representar as cores do Brasil, né? Porque, tinha um brasileiro jogando. Primeiro jogador que escolhi era eu, né? Vem pra cá, vem pro meu time, brasileiro, tem que saber jogar. Mas só que eu não estava em condições. Acho que foi a única vez da minha vida que eu achei que eu realmente iria morrer, depois de 5 minutos tentando jogar bola com os organizadores ali. E, enfim, tem muitas histórias aí divertidas no xadrez, são muitos países, muitas pessoas que a gente conhece. E essa é a parte legal, assim, de ter dedicado a minha vida a jogar os torneios, né? O Fio, curso de piano, concordo com você. Depois de umas vodkas aí, ele já estava falando Spasiba e cantando a Internacional em russo de trás para frente, né? E o que você vai fazer no teu futuro? Qual é o teu projeto de vida? Olha, eu ainda eu estou jogando poucos torneios, né? Eu agora estou numa fase que eu não tenho mais ambição, por exemplo, de muita gente pergunta, mas Rafael, você ainda podia ter jogado a Olimpíada, você ainda pode representar o Brasil. Eu acho que a fase já passou para essas competições, já não tenho mais. Eu poderia até ter o nível de jogo suficiente para integrar, não sei em qual tabuleiro aí do Brasil, se eu fizesse o esforço necessário. Mas, e muita gente pergunta, tá, por que o jogador de xadrez, com o passar dos anos, ele começa a jogar pior, tá? Já que, teoricamente, a experiência pode te ajudar. É muito uma questão da energia, né? Eu já não me sinto com a energia necessária para o tremendo esforço que é para você se preparar e jogar uma partida contra, sei lá, os garotos lá do Uzbequistão, os meninos da Índia. Isso requer uma energia tremenda que eu já não me sinto capaz de aguentar durante muitas partidas em seguida. E eu acho que é hora mais de ajudar novos enxadristas do que eu mesmo tentar jogar. Então eu estou basicamente, sinceramente, em 2 projetos, né? Esse de formação e de popularização do xadrez, mas eu atualmente sou apaixonado por essa parte das transmissões e de jogar xadrez. Isso é algo que eu nunca poderia imaginar que eu gostaria tanto. E foi algo que eu descobri quando eu comecei a fazer isso, porque no xadrez você sempre tem uma energia reprimida. Você ganha uma partida de xadrez
e você não comemora, você não faz nada. Quando eu me lembro muito bem os momentos em que eu ganhei o Campeonato Mundial de categoria 2 vezes na minha vida. Um foi em 1991. Muita gente pergunta para mim assim, Rafael, o que você sentiu quando você foi campeão mundial, né? O que você sentiu quando você foi campeão mundial em 91? E, sinceramente, a partida terminou, não aconteceu nada, eu não senti nada, absolutamente nada em especial, assim, não falei, não gritei, eu sou campeão mundial. A Você não sabe lembrança que eu tenho... gol, não faz dança, Não, nada disso? não, nada disso. A lembrança que eu me lembro é eu terminou a partida, eu cumprimentei meu adversário, o meu pai estava na arquibancada acompanhando, enlouquecido a partida, ele sai correndo, ele quase tropeça, quase sai rolando lá da arquibancada, e aí ele vem correndo. E na outra, por exemplo, eu fui campeão mundial em 96, aí eu tinha o meu treinador, que eu gosto muito, o Gilberto Migos, grande mestre de xadrez, estava lá, ele estava como meu treinador, terminou a minha partida, eu me encontrei com ele, a gente fez uma comemoração lá, assim, tímida, né? E é só isso. Então eu nunca vivi essa emoção de você extravasar uma partida de xadrez, até eu começar a jogar os torneios online, começar as brincadeiras das lives, as transmissões, e aí eu jogo, eu perco, eu me desespero, eu ganho, eu comemoro. Então eu me divirto demais, eu estou muito feliz com essa parte aí de popularização do xadrez nas transmissões, jogar os torneios online, de ajudar também na preparação de outros jogadores, enfim, uma fase mais de desfrutar um pouco, né? O lado mais lúdico do xadrez, o lado da competição e do estresse de tentar ser o melhor, isso já não me motiva mais. Eu tô mais mesmo, eu quero me divertir com o xadrez. Tanto que quando tiver um torneio legal, com boas condições e que eu me sinta bem, prestigiado e tal, eu vou jogar por esse lado lúdico. Até joguei um torneio presencial em São Paulo, foi uma exibição, né? Então, esse ano, foi bem legal. Então, eu estou interessado mais nessa parte. Até engraçado que você falou, você é extrovertido e tudo. Tem muita gente que me conhece agora, quando eu já desencanei, digamos assim, de competição, e ela se lembra, mas eu lembro do Rafael quando ele jogava o torneio, e eu era outra pessoa, completamente. Se você me olhasse numa competição, tá? Assim, eu era totalmente concentrado, eu não ficava conversando muito, assim, eu ficava preocupado com a minha partida, eu queria ganhar, dedicava ali 100% nisso, terminava a partida, eu ia para o hotel descansar, era assim, totalmente focado. Eu não curti muito esse lado lúdico do xadrez, que é o que eu tô agora desfrutando. Eu jogo, se me ganho, tudo bem, a gente brinca, o pessoal fala aí o Gambito Leitão, eu me divirto, quando eu ganho, eu comemoro. Então eu estou mais nessa fase, assim, de preparar outros enxadristas e me divertir jogando. Ó, eu tô aqui com um negócio aqui para te desafiar depois. Ó, tá aqui. Me diz uma coisa, isso é sério. Qual é a chance de um cara que é um amador, um cara assim grosso, de ganhar uma partida de um grande mestre? Assim, é 1 em 1000. Porque futebol, às vezes, joga 10 jogos, um time muito ruim é capaz de ganhar 2, 3 vezes. Um cara muito ruim que vai jogar com um grande mestre internacional. Pode dar uma sorte desse cara ganhar uma vez? Depende do que exatamente você considera o jogador muito ruim, né? Existe um limite que é impossível, digamos assim. Não sei. Eu acho praticamente impossível, digamos. Eu não faço nenhum estudo de xadrez, zero, e uma pessoa dedica a vida inteira, assim, a vida dela, 2 anos se preparando só jogando xadrez, treinando xadrez. Eu acho, por exemplo, extremamente improvável que depois desses 2 anos a pessoa me ganhe jogando uma partida de xadrez, porque não é tempo suficiente ainda. Então, se é um amador completo, é praticamente impossível conseguir ganhar de um grande mestre. É muito uma partida oficial. Muito Só se você me menosprezar e fizer um gambito da rainha, você fala, esse cara é ruim mesmo. Ou se eu tomar vodka, muita vodka antes da partida e tiver nessa situação, eu posso perder realmente, né? Mas isso aí, só deixando bem claro, é um limite. Você falou um amador completo, tá? Aí chega a um determinado nível que o jogador pode ser muito mais fraco que você, mas ele pode te ganhar também, né? Só não pode ser realmente alguém ainda muito nova para o mundo de xadrez, porque é muita bagagem, assim. Eu falo para os meus alunos, quando eu quero motivá-los aí a falar o trabalho que é necessário. Então, meu pai, ele pegava no meu pé, entre aspas, que eu
tinha que treinar xadrez todo dia, né? Praticamente. Então, eu falo para os meus alunos assim, desde os meus 7 anos, mais ou menos, até os 18 anos, quando eu consegui o título de grande mestre, e, entre aspas, ganhei a licença para ser preguiçoso um pouco mais, algo que eu nem deveria, né? Tá? Mas falei, consegui o título de grande mestre. Eu tenho um tipo de treinamento no xadrez que é treinar cálculo, né? Você resolve exercícios para você calcular mais rápido, para você ter uma visualização melhor do tabuleiro. Eu vou dizer, desde os meus 7 anos até os meus 18 anos, raríssimos foram os dias que eu fiquei sem treinar isso, tá? Então, eu tenho uns cadernos antigos assim que tá férias numa praia aqui que a gente ia no Ceará, tá? Acho que 1991, e aí tem lá o meu registro de antes de ir para a praia, eu fiz lá os meus exercícios para treinar a minha habilidade. Então, é uma bagagem muito grande, é difícil de repente você sem muitos anos de treinamento, conseguir superar isso daí, né? Isso também, enfim, dependendo do talento. Hoje em dia tem menino com 12 anos que já é grande mestre, né? Então, dependendo aí, talvez, alguns anos a mais, 2 anos eu acho difícil, mas o menino treinando de 7 a 12 anos já é possível acertar. Eu estou vendo algumas pessoas que me seguem, felizmente nos encontraram, vieram para cá. Fala um pouco, você tem um site, você dá aulas online, eu li aqui, alguém falou assim, o Rafael está escrevendo um livro. Você tem um site, as pessoas se inscrevem, conta aí, faz um jabá aí para gente. Eu tenho um site, rafaelleitão.com, então de vez em quando a gente tem muitos artigos lá, muito material para enxadristas de todos os níveis. Eu tenho o site faz parte aí da minha academia, eu tenho um grupo de alunos, tenho diversos cursos e coleções para quem quer treinar mais xadrez. A gente faz aulas semanais aí, e o que eu tento passar é principalmente essa paixão pelo jogo de xadrez, esse amor aí, essa diversão, né? Que eu acho que é a coisa mais importante, você se divertir jogando xadrez, né? E é isso que eu tento passar aí para os meus alunos. E, enfim, eu tô também, agora tenho meu canal no YouTube, tô aqui no Instagram, enfim, tô aí nas redes sociais também. Até TikTok, a Camila, que é a minha esposa, criou para mim esses dias. Tá? Então, o pessoal pode conhecer. Você fica fazendo dancinha no TikTok? Não, é que é o seguinte, infelizmente, eu fiz uma aposta com os meus seguidores que tem um jogador que é o campeão mundial e ele abdicou do título de campeão mundial dele. Ele vinha falando que ele ia fazer isso já de algum tempo. E eu falei, não, para mim é inacreditável. Como que a pessoa vai ser campeão mundial de xadrez e vai entregar o título de mão beijada, assim, né? Não existe isso. E eu falei, isso aí é conversa dele para valorizar. Eu falei para ele, se ele realmente resolver não jogar, eu vou dançar a Macarena, que tá numa live com vocês. E, infelizmente, isso ficou gravado. Tá? E aí, mas eu só acredito vendo. Isso, se acontecer, vai ser em 2023. Por via das dúvidas, eu já criei ali o canal no TikTok, caso seja necessário. Os caras estão de sacanagem, dizendo que você não fala do livro, você foge do assunto. Né? Mas nós já estamos quase 9h06, e embora você jogue xadrez, a rainha é a tua esposa, né? Daqui a pouco ela dá um esporro na gente aí. Você foge do livro, fala só isso. Não, é brincadeira a história do livro, porque justamente calcular no xadrez é a habilidade mais importante, né? Você vê várias jogadas na frente. E eu estou brincando com eles que eu vou publicar a obra que vai reinventar o xadrez, que é Como Ganhar no Xadrez Sem Calcular, certo? Você pode pensar como seria o equivalente disso da psiquiatria, assim, mas é a coisa mais absurda, né? E aí eu falo, para você que tem preguiça, não quer a minha obra, mas só que ela só vai ser publicada em 2053. É o que eu falo para eles. Então, eles têm que esperar um pouquinho ainda, tem que segurar um pouco. Eu vou mostrar os princípios que vão fazê-los ganhar sem precisar calcular. Cara, você sabe salvar a live? Sei salvar, sim. Salva aí, porque graças a você e não a mim, a entrevista foi maravilhosa. Tá? Super obrigado a todos que vieram. Cara, isso é o maior sucesso. Chegou a 170 pessoas aí, que legal. Muito obrigado. Você foi uma entrevista maravilhosa e me perdoe se eu fiz algumas perguntas naif demais para você, tá? Não, que isso. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer conversar com você. Super, super. Tchau. Uma boa noite. Valeu, um abraço.